Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a estudar o capítulo 15 do livro de Provérbios. E nós vamos começar a olhar desde já para o texto bíblico. Diz assim o verso 1 deste capítulo 15. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Aqui temos uma verdade incontornável das Escrituras. Temos aqui também uma solução para muitos problemas domésticos, problemas profissionais, conflitos com os vizinhos. Certamente, se nós aprendêssemos este texto bíblico, seria bem diferente. Quando há uma fúria em alguém, quando há uma pessoa irritada, uma resposta dura ainda vai provocar mais essa pessoa. Quando, no entanto, nós temos a capacidade, dada pelo próprio Deus, para ter uma palavra branda, então essa desvia o furor, desvia a ira dessa pessoa. Ainda há pouco tempo estava a ler uma história de alguém que aplicou este princípio bíblico. Dois amigos foram passear e encontraram-se já há muito tempo que não se viam, e encontraram-se e a pessoa não reparou, estacionou o carro em frente a uma garagem. E essa pessoa estava tão distraída por encontrar esse seu amigo que já há vários anos não via, que não reparou onde tinha estacionado o carro. Entretanto, foram a um café para conversar um pouco, beberam um café juntos e conversarem. Entretanto, o tempo alongou-se e estiveram talvez meia hora ali naquele café a conversar. Já há muito tempo que não estavam juntos esses amigos. Quando chegaram, claro está, o dono daquela garagem estava furioso por estar tanto tempo ali à espera para sair com o seu carro e não conseguir, pois esses amigos tinham bloqueado a saída. Esse homem vinha direito a eles, praguejando, furioso e irritadíssimo com a situação, porque realmente aquelas pessoas não tinham agido com sabedoria, com cuidado, com respeito para com ele, e ele tinha toda a razão em estar irritado. Só que esses dois homens conheciam a Bíblia, conheciam este texto bíblico, e eles sabiam que não tinham razão, tinham errado, e que de facto se eles dessem uma palavra dura poderia ser bem mais grave. E basicamente esse senhor voltou-se para ele e disse: você tem toda a razão, eu peço imensa desculpa por ter feito o que fiz, eu não deveria ter feito, foi uma falta de respeito, o senhor tem toda a razão. Aquele homem ficou chocado com a resposta, pois ele não estava à espera que a pessoa viesse com palavras brandas, muito menos reconhecendo o seu próprio erro. E esse homem disse: ok, o senhor tem razão, pronto, então eu também exagerei, não deveria estar tão exaltado como estou, mas é que isto perturbou-me bastante, eu tinha que sair, e justificou a sua ira, e de alguma forma também pediu perdão àquelas duas pessoas por ter sido tão agressivo na forma como os abordou. E esta história, que é verdadeira, manifesta claramente aquilo que a Bíblia diz. E aqueles dois senhores, que eram amigos, que eram cristãos também, voltaram-se um para o outro, meteram-se no carro depois de ter pedido perdão àquele senhor e disseram: afinal, as Escrituras funcionam mesmo. E é isto, a palavra de Deus funciona mesmo. Quando nós damos uma palavra branda, ela desvia o furor. Você já imaginou o que seria no seu lar, na sua vida familiar, se você aplicasse este texto bíblico? Quando a discussão lá em casa começa, você desse uma palavra branda, tentasse amenizar a discussão. Não é fugir à discussão, atenção. Uma coisa é fugir à discussão, outra coisa é ter uma palavra branda, uma palavra de reconciliação, reconhecendo a sua falha e ao mesmo tempo tratando o problema. Eu não estou a sugerir, nem a Bíblia está a fazer, para nós fugirmos à resolução do problema. Não é isso. Os problemas têm de ser resolvidos, mas podem ser com brandura, com calma, sem gritarias, sem ofensas, sem desrespeito. Isso pode acontecer. Por isso o texto bíblico diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Depois o texto bíblico prossegue neste capítulo 15, no verso 2, a dizer: a língua dos sábios
adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estultícia. Nesta altura do nosso livro de Provérbios, já temos notado o suficiente para ver a importância que tem a língua, a boca, as palavras na comunicação, nos relacionamentos sociais. E Salomão, conhecendo isso, ele dá bastante ênfase ao cuidado com a nossa língua, com a nossa palavra. E nós, como povo português, temos de aprender, sem dúvida alguma, a ter cuidado com as nossas palavras. É terrível. Em algumas localidades, então, é bem mais acentuado do que noutras. Muitas vezes as pessoas falam demais. Falam da vida do vizinho, falam da vida deste, falam da vida daquele. Temos de acabar com isso. Precisamos de começar a tomar tento na nossa língua, deixar de falar da vida dos outros e, essencialmente, quando é mal, porque se falássemos da vida dos outros para elogiar, ainda vá que não vá. Se nós estivéssemos a dizer bem do nosso vizinho, estivéssemos a dizer que ele de facto é uma pessoa séria, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa honesta, isso era bom. O problema é que quando nós falamos dos nossos vizinhos, dos nossos amigos, dos nossos colegas, normalmente não é para falar bem. E se você encontrar alguém assim, então tome cautela, porque se você fala mal de alguém nas costas dele, quando você for embora, essa outra pessoa vai falar mal de si quando você não estiver presente. Então tome cuidado, corte com essas conversas, seja o primeiro a promover um diálogo saudável nos seus relacionamentos e verá o fruto benéfico disso. Agora, é um trabalho árduo e eu falo por experiência própria. Eu lembro-me na empresa onde eu estava a trabalhar há uns anos atrás, tinha ali várias pessoas que faziam isto com facilidade, comentavam a vida uns dos outros. Quando um estava presente, eles falavam mal de um outro. Quando esse outro chegava e aquele ia embora, falavam mal daquele que tinha ido embora. Era de facto terrível. Eu não sei se é assim em todas as empresas, pelo menos algumas que eu tenho visto é assim, é um ambiente normal, comum. Mas nós precisamos cortar esse tipo de situações. Começar a dizer, não façam isso, não vale a pena caminharmos por aí. A pessoa também tem boas coisas, não vamos só dizer mal. Tentarmos ser uma mais-valia para acabar com esses lábios que destilam fel, destilam amargura, destilam maledicência. O verso 13 ainda prossegue a dizer, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Vemos aqui que é declarado de uma forma contundente a omnisciência, a omnipresença do próprio Deus. Vemos que Ele está em todo lugar. Deus é omnisciente, omnipresente. Ele é Deus. E por isso mesmo, Ele pode estar em todo lugar. Talvez para alguns de nós seria difícil encaixar este conceito. Hoje em dia, até com sistemas satélites, televisões, começamos a perceber que se calhar é assim, não é assim tão descabido esta presença de Deus em todo lugar. Ele de facto está em todo lugar. Ele é Deus e é por isso mesmo que Ele faz coisas que você e eu não podemos fazer. Você e eu podemos estar num só lugar ao mesmo tempo. No entanto, através, por exemplo, deste programa da rádio, eu quase chego às casas de todos os portugueses sem que eu saia daqui do estúdio. Mas, de facto, não é esta a omnipresença de Deus. Deus, de facto, está ao seu lado. Deus está aqui ao meu lado. E Deus está em todo lugar ao mesmo tempo. Porquê? Porque Ele não é nem Paulo, nem a Maria, nem o José. Ele é Deus. E isto faz a grande diferença. Eu sei que para si, assim como para mim, é difícil compreender este conceito, porque a nossa cabecinha tão pequena não abarca todos os conceitos de omnipresença, omnisciência, de eternidade. Nós não conseguimos, por mais esforço que façamos, entender estes conceitos. Sabe porquê? Porque você e eu somos finitos. Nós temos um princípio, um meio e um fim. Nós nascemos e morremos. Nós só podemos estar num lugar de cada vez. Só podemos gastar 1 minuto em cada lugar. Se você está em casa a ouvir-me neste momento, não pode estar no seu carro. Se você está no seu carro a ouvir-me neste momento, não pode estar em casa. E nós somos assim, limitados, finitos, incapazes de fazer muita coisa em simultâneo. Deus não é assim. É por isso que Ele é o Deus Todo-Poderoso. É por isso que vale a pena confiar em Deus mais do que em nós próprios. O verso 4 deste capítulo 15 ainda diz: a língua serena é árvore de vida, mas a perversa quebranta o espírito. Novamente aqui Salomão dá o ênfase no cuidado com a língua.
Ela é uma árvore de vida, ela dá vida a quem convive com uma língua serena. O verso 5 diz: o insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que atenta à repreensão consegue a prudência. Mais um conselho sábio este aqui, de tomar atenção às repreensões. Ninguém gosta de ser repreendido. Eu penso, eu não gosto, você não gosta, mas se nós tomamos consciência das nossas falhas, ouvimos com ouvidos de ouvir a repreensão, diz aqui o texto bíblico, nós alcançamos a prudência. Tornamos-nos mais cuidadosos, tornamos-nos mais capazes. Então vale a pena apreender as correções que nos fazem. O verso 6 ainda diz: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação. A língua dos sábios derrama o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Mais uma vez, nós podemos ver o coração do sábio, que ele derrama conhecimento, está cheio de conhecimento. Por sua vez, o coração do insensato derrama a ignorância, derrama a insensatez, derrama de alguma forma aquilo que ele lá tem dentro. A minha pergunta para si é: o que é que o seu coração está a derramar? O que é que sai de dentro de si? Conhecimento, sabedoria, moderação, prudência ou ignorância, insensatez, incapacidade de aceitação, intolerância? São de facto coisas que podemos transformar, podemos mudar dentro do nosso coração. O verso 8 ainda diz: o sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Vemos aqui um texto bíblico que fala, de facto, ao mais profundo da espiritualidade. Aqui o texto bíblico confronta a prática, as tradições, os rituais com um coração reto, com um coração que está de acordo com a vontade de Deus. Então não vale a pena ter uma religião onde só temos tradições, sacrifícios, rituais, sem ter o coração no sítio certo. É necessário, efetivamente, que Deus, em primeiro lugar, transforme o nosso coração. Por isso é que o cristianismo é de facto algo que provém de dentro para fora. Eu não posso ser cristão nominal. Eu não posso dizer, bem, eu nasci cristão, sou cristão porque nasci num lar cristão. Não. Aqui o texto bíblico mostra claramente que a oração do reto é atendida por causa do seu coração, por causa da sua atitude. É por isso que o livro de Isaías, logo no primeiro capítulo, começa por dizer: ouvi a palavra do Senhor, vós, príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do vosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos, de carneiros, de gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e também as luas novas, os sábados, as convocações das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades, a minha alma as aborrece. Já me são pesadas, estou farto, cansado de as sofrer, pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade de todos os vossos atos diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Atentai à justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteei a causa das viúvas. Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que são vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Vemos que Deus não necessita de sacrifícios. Deus não está disposto para rituais. Aqui no texto de Isaías vemos que Deus até fica cansado com as tradições, com as solenidades, com aqueles cultos e rituais tradicionais que não dizem nada, que são simplesmente tradição. Basta de procissões, de romarias, basta de atitudes de fachada. Deus quer um coração arrependido. Deus quer um coração que abomina o pecado, que faz a justiça,
que cuida do necessitado, que cuida daquele que é desprezado, que é esquecido. Isto é o que Deus procura. E é isto que Deus espera encontrar no seu coração. A minha pergunta para si é: você é um cristão como? Um cristão nominal? Um cristão que vai à igreja quando nasceu e foi batizado, vai quando é um casamento, vai talvez à missa do galo e depois vai quando morrer? Ou é alguém que Deus vai encontrar um coração arrependido, que reconhece o seu pecado, que reconhece que está no caminho errado, que precisa de Jesus Cristo, que diz: Senhor, eu quero ter um relacionamento contigo, eu quero mudar, não quero mais fazer aquilo que eu faço por tradição, não quero mais apresentar sacrifícios simplesmente por apresentar. É necessário transformarmos a nossa mente. Os sacrifícios não servem de nada se não houver um coração arrependido. Se houver um coração arrependido, aí sim, Deus então se alegra das nossas orações, se alegra dos nossos festejos, se alegra das nossas celebrações, mas isso só acontece quando há um coração arrependido. Então, talvez está na altura de você parar, pensar, se arrepender, entregar o seu pecado nas mãos de Deus, confessar e aceitar o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, porque Ele morreu para purificar todo o nosso pecado e Ele ressuscitou para nos dar vida e vida em abundância. Então faça essa oração a Deus, dizendo: Senhor, eu peço perdão pelo meu pecado. Purifica-me agora mesmo de todo o meu pecado. Eu quero te servir de forma a que o teu coração se alegre. Esta é a minha oração no nome de Jesus. Faça essa oração e deixe Deus transformar a sua vida. O verso 9, voltando aqui ao nosso texto do capítulo 15 do livro de Provérbios, diz: o caminho do perverso é abominável ao Senhor, mas este ama o que segue a justiça. Disciplina rigorosa há para o que deixa a vereda, e o que odeia a repreensão morrerá. O além e o abismo estão descobertos perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Aqui temos que Deus realmente conhece todo o nosso ser. O escarnecedor não ama aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O coração alegre formoseia o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Aqui temos uma verdade tão clara. Se nós verificarmos pessoas que estão com o rosto transformado, triste, vê-se o que vai no seu coração. Muitas vezes o coração abatido, deprimido, transparece para o nosso rosto. É uma verdade inquestionável este texto bíblico aqui, aliás, como todos os outros que temos estado a ler. O verso 14 ainda prossegue: o coração entendido procura o entendimento, mas a boca do insensato se apascenta da estultícia. Todos os dias do aflito são maus, mas a alegria do coração é banquete contínuo. Melhor é o pouco havendo temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Aqui vemos que realmente a importância que tem o temor do Senhor. Queremos que os verdadeiros sábios são aqueles que procuram o temor do Senhor, são aqueles que conhecem a Deus. Esses realmente se tornam sábios na vida, pois a própria Bíblia nos dá a instrução para viver uma vida abundante, uma vida alegre, uma vida que vale a pena ser vivida. O verso 17 ainda diz: melhor é um prato de hortaliças onde há amor do que um boi cevado e com ele o ódio. Aqui temos o provérbio que dá acesso àquele outro provérbio popular, um amor e uma cabana. No fundo é um pouco isto. Mais vale haver amor e necessidade, pouca comida, do que muita comida onde há ódio. E de facto nós conhecemos situações deste género. Pessoas riquíssimas, mas que são angustiadas, pois não têm amigos, não têm amor. Porque as pessoas que se aproximam-se delas por causa dos bens, por causa dos haveres. O verso 18 prossegue: o homem iracundo suscita contendas, mas o longânimo apazigua a luta. Vemos aqui o mesmo que Jesus nos ensinou: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Então é aquele que é longânimo, que traz harmonia, tenta apaziguar as lutas e as contendas. É alguém sábio, que sabe discernir onde está a responsabilidade de cada parte. O verso 19 prossegue: o caminho do preguiçoso é como um cerco de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. O filho do sábio alegra seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. A estultícia é a alegria para o que carece de entendimento,
Mas o homem entendido anda retamente. Onde não há conselho, fracassa os projetos, mas com os muitos conselhos há bom êxito. Aqui temos um segredo para o sucesso dos projetos, é ter bons conselheiros. E isto, seja na política, seja no desporto, seja nas empresas, faz falta ter bons conselheiros para que os projetos cheguem a bom porto, tenham êxito. O verso 23 ainda diz: o homem se alegra em dar a resposta adequada, e a palavra ao seu tempo, quão boa é. Isto, de facto, é tremendo. Estes textos bíblicos são tão claros que nem necessita de comentário. Para o entendido não há caminho de vida que o leva para cima, a fim de evitar o inferno embaixo. O Senhor deita por terra a casa dos soberbos, contudo, mantém a herança da viúva. Abomináveis para o Senhor são os desígnios do mal, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis. O que é ávido por lucro desonesto torna a sua casa, mas o que odeia o suborno, este viverá. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos perversos transborda maldades. O Senhor está longe dos perversos, mas atenta ao coração dos justos. Aqui o justo, mais uma vez, é aquele que crê em Deus, é aquele que foi transformado e declarado justo por Deus, não pelos seus méritos próprios, mas por causa do sangue de Jesus Cristo, por causa de ter confiado em Deus. O justo aqui não é aquele que nunca erra, não é isso. Não, é antes pelo contrário aquele que reconhece o seu pecado, reconhece o seu erro, está pronto a confessar e até, se necessário, ressarcir aqueles a quem ofendeu e magoou. Então, este é o justo aqui. E aqui, mais uma vez, vemos que Deus ouve a oração daquela pessoa que é arrependida. Deus ouve a oração daquele que reconhece o seu pecado. Se você fizer isso, você verá que começa a ter um relacionamento com Deus diferente. Reconheça o seu pecado diante de Deus e verá que Deus, de facto, passará a ouvir as suas orações. Este é o meu desejo sincero e eu creio também que é o desejo sincero do coração de Deus, que você se volte para Ele, reconheça o seu pecado e o abandone. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.